Fala, meus amigos do Diário Celeste, estamos aqui para mais um pré-jogo. O Cruzeiro enfrenta nessa terça-feira às 17 horas a equipe do Deportivo Lara. O jogo acontece na Venezuela e exatamente por isso esse horário um pouco diferente aí, por ser uma terça-feira, né, meio de semana. A gente costuma ter os jogos um pouco mais tarde, às 19 horas, às 21 horas. Mas especialmente nessa partida contra o Deportivo Lara, a Conmebol decidiu colocar o jogo um pouco mais cedo, exatamente pelos problemas políticos que acontecem aí, que a Venezuela passa. A gente sabe que eles vêm sofrendo com muitos problemas aí, inclusive apagão, né, nas cidades da Venezuela vem acontecendo muito, inclusive a equipe do Deportivo Lara na própria Libertadores já sofreu com isso em suas partidas aí, ocorreu jogos adiados, também ocorreu atraso nas partidas. E para evitar isso, a Conmebol colocou a partida um pouco mais cedo, porque se acontecer apagão, não vai prejudicar o desenvolvimento da partida. O Cruzeiro já está na Venezuela, na segunda-feira mesmo, após o título do Campeonato Mineiro, a equipe mineira já viajou para a Venezuela, já se encontra na Venezuela. Inclusive aí o Cruzeiro fez alguns esforços aí para não sofrer com essa crise que vem passando na Venezuela. Parece que levaram alimentos, até cozinheiro parece que foi levado para a Venezuela para evitar problemas um pouco maior. E nessa partida a gente sabe que o Cruzeiro está com a vida aí praticamente resolvida na Libertadores, está classificado para as oitavas de final e também já está confirmado como o primeiro colocado do grupo. O Cruzeiro que não vai ter para essa partida o Lucas Romero, que está suspenso aí por cartões amarelos, e também não vai ter o Robinho ficou no Brasil, vai ser poupado aí dessa partida. E outros que também não estarão à disposição do Mano Menezes é o Pedro Rocha, que nem está relacionado na Libertadores, chegou recentemente ao Cruzeiro, e o Raniel, que se recupera de problemas aí musculares, está se recuperando dessa lesão que está incomodando ele nesse comecinho de temporada. E por outro lado a gente tem aí o Rafinha ganhando a posição do Robinho, deve ser o titular, e o Lucas Silva ganhando a posição do Lucas Romero, também deve ser o titular, ao lado do capitão Henrique. O Cruzeiro que deve ter o time ali, a base, aquele time titular que a gente já está acostumado a ver jogar. Já já a gente vai trazer aqui a provável escalação, mas antes a gente fala do Dedé, porque o Dedé está pendurado, é o único jogador do Cruzeiro pendurado aí na Libertadores. E a gente deixa um detalhe, essa é a quinta rodada, a gente ainda tem mais uma rodada e os cartões eram nas oitavas de final. Só que se o Dedé tomar um cartão amarelo na próxima rodada, que é a última dessa fase de grupos, ele cumpre suspensão nas oitavas de final. Então é muito importante, se ele não receber um amarelo nessa partida contra o Deportivo Lara, talvez seja um pouco interessante poupar ele na partida seguinte, para não correr o risco de já nas oitavas de final a gente ter o Dedé suspenso. A gente sabe que o Cruzeiro, como a gente já disse aqui, já está classificado para as oitavas de final, já é o primeiro colocado. Luta agora para ser o melhor primeiro colocado de todos os grupos, porque aí dá a vantagem do Cruzeiro decidir em casa até a semifinal, porque a final, como vocês sabem, vai ser em jogo único, em campo neutro. A final vai ser realizada no Chile, então não tem chance do Cruzeiro decidir a final no Mineirão, mas até a semifinal o Cruzeiro aí pode adquirir essa vantagem se classificar em primeiro entre todos os grupos aí. Então é uma vantagem que o Cruzeiro também busca. A gente sabe que o Mano Menezes aí está trabalhando para tentar conseguir essa vantagem. Por enquanto a gente está 100% na Libertadores, o Cruzeiro venceu todas as suas partidas e a gente espera que continue assim. O Deportivo Lara é o segundo colocado do grupo, tem 5 pontos e segue aí acompanhado do Emelec, que tem 3 pontos. O último colocado do grupo é a equipe do Huracan. Então o Deportivo Lara aí sem dúvida alguma vai buscar essa vitória para cima do Cruzeiro. Vai ser muito trabalhoso o jogo, a gente não tem dúvida disso. Eles buscam aí tentar a classificação, apesar de toda a crise que passa o país. Inclusive no jogo de ida, muitas pessoas aí arriscando goleadas do Cruzeiro aí em cima do Deportivo Lara. Eu estava no estádio, foi um jogo muito complicado. O time do Deportivo Lara não é um time bobo, não é um time ruim, soube jogar contra o Cruzeiro, perdeu de 2-0 no Mineirão e agora aí vai tentar essa vitória em cima do Cruzeiro. A gente espera que não consiga, a gente espera que o Cruzeiro siga 100%, porque também está 100% aí na Libertadores e não perdeu na temporada, então a gente espera que essa invencibilidade ainda siga. É muito importante o Cruzeiro vencer esse Deportivo Lara jogando lá na Venezuela para tentar aí, como a gente disse, a classificação geral, sendo o melhor primeiro colocado nessa fase de grupos da Libertadores. A gente vai dar uma olhadinha agora na provável escalação que a gente havia prometido aqui, porque o Cruzeiro deve ir a campo com aquilo que tem de melhor. O Fábio no gol, Orejuela adquirindo aí a posição do Edilson, que deve ser poupado nessa partida. Na lateral esquerda a gente deve ter a volta do Egídio, que não jogou no final de semana diante do Atlético. O Mano Menezes optou pelo Dodô naquela ocasião. Egídio deve retornar à equipe. A dupla de zaga é aquela que já está todo mundo acostumado aí, Dedé e Léo, vem muito bem essa dupla.
O meio de campo formado por Henrique e Lucas Silva, a gente lembra que o Lucas Romero está suspenso. Um pouco mais à frente a gente deve ter o Rafinha, o Thiago Neves no time titular, porque o Rodriguinho deve ser poupado e ficar como opção no banco de reservas. O Thiago Neves inclusive deu entrevista e garantiu que tem aí condições de aguentar talvez 60 minutos jogando, então a gente fica na expectativa de ver também. E lá do outro lado a gente deve ter o Marquinhos Gabriel um pouco mais à frente. O Fred deve seguir aí no comando do ataque do Cruzeiro. Então essa aí a provável escalação do Cruzeiro, a equipe que treinou na Venezuela e que deve enfrentar a equipe do Deportivo Lara nesta terça-feira às 17 horas, horário de Brasília. Como a gente já explicou o motivo desse horário, não precisa da gente repetir. E o Cruzeiro, depois dessa partida, volta a jogar no próximo final de semana diante do Flamengo, já valendo pelo Campeonato Brasileiro. Então esse foi o nosso pré-jogo de hoje, esperamos que tenham gostado e a gente espera também que o Cruzeiro vença. E a gente lembra você que assim que a partida acabar, a gente posta aqui no nosso canal o pós-jogo, fazendo uma análise aí da partida do Cruzeiro. A gente já pede desculpa para vocês, não teve pós-jogo do título contra o Atlético, não teve vídeo na segunda-feira, mas é porque a gente estava numa correria aqui, estamos ajeitando algumas coisas, então a gente pede desculpa aí por não ter postado vídeo nesses dias, mas agora a gente já está voltando com o nosso pré-jogo de Cruzeiro e Deportivo Lara, partida que acontece às 17 horas nessa terça-feira. Esperamos que tenham gostado, vai aqui embaixo e comenta quanto você acha que fica essa partida, deixa o seu palpite pra gente saber, a gente também responde algum desses comentários, então participa com a gente, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima.